Paulo Henrique Ganso voltando aos treinamentos, mais uma lesão no Fluminense e uma boa notícia também sobre lesão. Vamos falar de Super Mundial, algumas mudanças, alguns acontecimentos, novidades aí sobre o Super Mundial que envolvem o Fluminense. Vamos falar de títulos da base, né? O primeiro título aí do Sub-20 já aconteceu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E vamos falar sobre um assunto. Se eu fosse vocês, eu não saía, não. Assiste até o final do vídeo, que eu não estou vendo ninguém falando sobre isso. E isso mexe diretamente com o Fluminense. Então, vamos lá, roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Rapidamente passando aqueles recados, pedindo para os amigos deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal aí, se ainda não forem inscritos, ativar o sininho também, que é importante. Seja membro aqui, ó, do nosso canal aqui também, faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp. E, importante, aqui, ó, siga a gente nas redes sociais. Rapaz, arroba Pitaco Tricolor. Seja no Instagram, seja lá no X, beleza? Vamos lá, gente. Fiquem ligados aí, assiste até o final, porque tem bastante coisa aqui hoje pra gente falar. Vou falar mais rápido de algumas, mas tem uma que é muito importante, que eu tô vendo quase ninguém, né, do universo tricolor falando sobre isso, e que é muito importante, talvez, para o nosso futuro. Vamos começar falando de Paulo Henrique Ganso. Notícias boas primeiro, né? Paulo Henrique Ganso vai voltar hoje aos treinamentos no Fluminense após uma semana, né? Seguindo aquele planejamento que foi feito, depois daquele procedimento da ablação que ele fez, né? Então ele ficaria uma semana fora das atividades, e essa uma semana completou ontem, porque ele fez esse procedimento na sexta-feira retrasada. Então, hoje teremos a presença de Paulo Henrique Ganso de volta aos treinamentos. Um jogador talvez que seja aí o cérebro, né, da equipe do Fluminense, e a gente tem muito a ganhar com a presença do Ganso em campo, torna o Fluminense muito mais forte. Então, que seja tudo de melhor, desejo tudo de melhor para Paulo Henrique Ganso, jogador que eu sou fã demais do jogo, do trabalho, do atleta, né? Então, é isso. Paulo Henrique Ganso, estamos te esperando de braços abertos. A torcida tricolor te ama, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos falar uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo também temos outra notícia boa sobre o mesmo assunto, né? Mais uma lesão, né? Essas lesões que estão assolando o elenco tricolor, seja na base, seja no profissional, tá bem complicado. Após as lesões aí, a gente já tinha tido lesão do Matheus Reis ano passado, lesão do João Neto, aí teve a lesão do Fuentes esse ano, lesão do Riquelme Felipe, tivemos a lesão do Isaac. E aí, a do Isaac é uma notícia boa, né? Porque não foi uma lesão grave, foi realizado o procedimento lá de imagem, né? O exame de imagem no Isaac, e não foi nada demais, não nada cirúrgico, uma lesão de rápida recuperação. Eu acredito que tenha sido até mais uma pancada mesmo, então bem menos grave do que a do Riquelme, por exemplo, que foi grau 2. Então, se foi uma entorse ou uma entorsezinha de grau 1 aí, algo bem mais leve, bem mais brando, deve tirar o Isaac de campo por muito menos tempo, né? Mas aí agora, do outro lado da moeda, a gente tem a lesão. Marcelo Pitaluga, né, que vinha tendo oportunidade no banco de reserva do Fluminense e não apareceu no jogo final do Campeonato Carioca, né? E aí até a gente se perguntou por que o Pitaluga não estava, e agora foi divulgado. O Pitaluga teve uma lesão no dedo da mão, inclusive no segundo jogo da final ele até aparece de tala lá no Maracanã, com uma tala na mão. Então, a previsão aí é que o Pitaluga desfoca o Fluminense por 2 meses, tá? Inclusive é uma lesão muito parecida com o que ele já tinha tido, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. Então, 2 meses aí sem Marcelo Pitaluga, infelizmente, mais uma lesão, mais um jogador afastado por causa de lesão, né? Vamos lá, vamos falar de Super Mundial agora. Super Mundial, algumas atualizações, né? Primeira, que os 4 times que vão participar, os 4 times brasileiros, em uma carta conjunta, fizeram a solicitação, os 4 clubes, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo
e Palmeiras fizeram uma solicitação à CBF para que os seus jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro fossem adiados, tá? Porque caso os times tenham que jogar, vão ter uma preparação muito curta para a estreia do Mundial, podendo ser até de 4 dias de diferença apenas. Então, os times fizeram essa carta conjunta solicitando o adiamento dessa rodada para esses 4 clubes. Lembrando que na 12ª rodada, o Fluminense pega o Ceará, né? O Fluminense pega o Ceará no Maracanã. E o Fluminense estreia no dia 17 contra o Borussia Dortmund lá nos Estados Unidos. Então, essa rodada seria ali por volta do dia 12, mais ou menos. Então, seria um tempo muito curto, realmente, para poder ter essa preparação, adaptação, treinamento. Então, vamos ver se a gente pode contar com a CBF nesse momento, né, com o bom senso da CBF, por mais que a gente saiba que esse lance de data é algo muito complicado no futebol brasileiro, que já tem jogo pra caceta já. E aí tivemos uma outra notícia sobre o Super Mundial, uma lambança, né? Uma lambança da FIFA aí, que a gente tinha o Pachuca e o Leão na competição, sendo que o Pachuca e o Leão são do mesmo proprietário. E aí agora, né, depois de meses, que a FIFA percebeu, talvez, e viu que isso não pode, que é contra o regulamento. Então, o Leão ele foi excluído da competição. Leão que estava no grupo do Flamengo. E com isso, meus amigos, teremos John Kennedy no Mundial. John Kennedy, que ainda é jogador do Fluminense, né? Ainda pertence ao Fluminense, está emprestado ao Pachuca, virou rei ídolo lá no Pachuca, está metendo gol adoidado, né? Só que ainda pertence ao Fluminense. Muito provavelmente o Pachuca vai comprar, mas ainda é jogador do Fluminense. Então teremos John Kennedy no Mundial, né? Muito, muito legal ver o garoto podendo mostrar o seu futebol. É um jogador que sempre teve a confiança muito grande por alguns torcedores, né? Eu me incluo nessa. Sempre acreditei muito no John Kennedy e desejo toda a felicidade do mundo, que ele possa brilhar lá no Mundial também. E falando ainda sobre o substituto do Leão, a FIFA ainda vai definir, né? Ainda está nesse imbróglio, mas muito provavelmente teremos América do México ou Philadelphia Union, que foi o vice-campeão, perdeu para o Leão a final da CONCACAF, ou Alajuelense da Costa Rica. O Alajuelense é o 15º do ranking, mas é o primeiro time do ranking da CONCACAF que não é nem mexicano e nem americano. Então, na teoria, essa vaga poderia cair para Alajuelense, né? Porque o México ele deveria ter 2 vagas apenas na competição, tanto o México quanto os Estados Unidos. E o México já vai ser representado pelo Pachuca e pelo Monterrey. Então, também, na teoria, o América do México, que seria ali o 3º do ranking, não poderia entrar. E aí sobraria essa vaga para o primeiro não mexicano e não americano, seria a Alajuelense. Mas a gente não consegue esperar coerência e nem transparência da FIFA, né? Nem da FIFA, nem nenhum órgão do futebol mundial, infelizmente. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e quem entrar irá para o grupo do Flamengo, beleza? Falando agora sobre nossa base. A gente teve um título do Sub-20, o Sub-20 Fluminense está jogando três competições ao mesmo tempo. Está jogando a FIFA Referee Cup, que encerrou ontem, está jogando a Taça Rio e está jogando o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro joga com o time principal do Sub-20 e essa FIFA Referee Cup e a Taça Rio jogando com um time de jogadores com pouco espaço no elenco, né? E o Fluminense foi campeão dessa FIFA Referee Cup Sub-20, batendo o Nova Iguaçu na final por 2-0, gols de Davi Melo, filho do Felipe Melo, né? Um gol muito bonito da entrada da área, um chutaço bonito. E de Marcão, já nos acréscimos, ali recebeu um passe do Filipinho, tirou do goleiro. Inclusive foram os 3 jogadores artilheiros da competição, Davi Melo, o Marcão e o Filipinho. Todos os 3 com 2 gols. Então o Fluminense, campeão ali, parabéns, né, para os garotos, primeiro título aí do ano. E vamos fechar agora falando sobre Superbet, patrocinadora master do Fluminense, né? O Fluminense assinou com a Superbet lá em 2024, acho que foi 1º de abril, se eu não me engano, de 2024, um contrato
de 52 milhões de reais por ano, mais bônus, tá? Bruno, por que você está falando da Superbet? Porque a Superbet, ela também é patrocinadora do São Paulo, tá? Então vamos lá, vai pegando o raciocínio, vai acompanhando o raciocínio. Aí eu quero a opinião dos amigos depois. O São Paulo também, 24, fechou um contrato de 3 anos com a Superbet, 52 milhões também anual, né? Então tinha aí praticamente o mesmo contrato do Fluminense. E aí, esse ano de 2025 já tem um upgrade para o São Paulo, que foi a contratação do Oscar. Então, o Oscar hoje, o São Paulo paga 2 milhões, 2 milhões e 200, se eu não me engano, para o Oscar por mês, sendo que 1 milhão é a Superbet que banca. Então, a Superbet, teoricamente, já não está pagando 52 milhões para o São Paulo anual, está pagando 64, que é 52 e mais 1 milhão por mês do Oscar. Então, a gente já está falando de 64 milhões. E aí, meus amigos, agora que vem o ponto para a gente pensar, né, no que está acontecendo. O São Paulo, ele vai renovar o contrato agora com a Superbet. Vai ser um contrato até 2030, tá? Então eles vão renovar o contrato aí por mais 24, 25, 26. Renovaria aí por mais 4 anos, né? 27, 28, 29 e 30. Mais 4 anos. E agora vem o pulo do gato, meus amigos. O valor que eles vão renovar esse contrato vai ser fechado em 678 milhões de reais. Tá? Então a gente está falando de 600, como eles estão renovando agora em 2025, então vai ser contando a partir de agora, vai ser um novo contrato a partir de agora. Então são 678 milhões em 6 anos. A gente está falando aí de mais de 100 milhões de reais por ano. Não vai ser algo dividido igualmente a cada ano, vai ser um aumento progressivo. Então, eles vão começar com 70 e poucos milhões e no último ano de contrato vai acabar com 140 e poucos milhões de reais, né? Então, meus amigos, essa informação, 678 milhões de reais fixos que o São Paulo vai ganhar da Superbet a partir agora de 2025, tá? E outra coisa também, ainda tem as metas. Se o São Paulo bater as metas, né, estabelecidas nesse contrato, esse contrato pode chegar a 1 bilhão de reais até 2030. Enquanto isso, a gente tem o Fluminense com 52 milhões e até agora nada foi falado com relação à renovação ou a alguma ajuda extra do Fluminense. Então, são esses pontos que às vezes a gente até passa como chato aqui no Pitaco, que a gente sempre fala muito sobre isso, né? Sobre fontes de renda, novas receitas para o clube. E aí a gente sempre se questiona por que tudo bem, o São Paulo é o maior clube do Brasil, o clube mais vencedor, tem uma torcida gigantesca, talvez é até justo, é válido o São Paulo ganhar mais do que o Fluminense, mas nessa proporção, aí, meus amigos, eu acho que talvez aí tinha que acender aquela luzinha de preocupação ali, ou não de preocupação, mas de ambição ali na cabeça do Cartola Tricolor. E, meus amigos, se o São Paulo está fazendo essa renovação, está ganhando esse caminhão de dinheiro, por que não nós? Né? Então, talvez seja importante a gente começar a pensar sobre isso, começar a falar sobre isso. A gente fala muito sobre material esportivo, por exemplo, que a galera gosta da Umbro, mas a Umbro paga 25% de royalties ao Fluminense, nada fixo. Enquanto isso, outros clubes estão recebendo valores fixos. Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians, todos eles recebem cota fixa dos seus materiais, seus fornecedores esportivos, né? A gente fala muito também sobre os patrocinadores, que são patrocinadores com marcas pequenas, então os valores não são nunca divulgados, então gera aquela possibilidade da teoria da conspiração para o torcedor achar que tudo é permuta. Mas tudo isso por falta de uma transparência do clube. Lembrando que ainda não saiu o balanço de 2024, a gente vai ter ele até o último dia de abril, que é a data limite, e aí talvez a gente possa falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu quero deixar nos comentários dos amigos o que vocês acham sobre esse aumento absurdo que vai ter o São Paulo no seu patrocínio. Lembrando que o patrocínio da Superbet do São Paulo é no peito, assim como o Fluminense, e nas costas. O Fluminense não tem nas costas, tá? Então é isso, galera. Fechamos por aqui. À noite
à noite, 21 horas, Pitaco Tricolor, lá no Pitaco Live Show, aquela live que vocês já estão acostumados lá com o nosso elenco fixo. Então, aguardamos vocês. Fiquem bem, saudações de colores e até a próxima. Valeu!